Hoje é dia 16 de fevereiro de 2022, 13 horas e 15 minutos, 15 horas e 15 minutos em Franca, São Paulo. Uma tarde ensolarada, com algumas nuvens. Nós estamos fazendo o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma obra de Camille Flammarion, um astrônomo, o qual escreveu uma trilogia com este nome, A Morte e o Seu Mistério. Este é o volume 2, Durante a Morte. Camille Flammarion, ele teve um momento em que teve a oportunidade de acompanhar o desenlace físico, o desencarne, a morte de um amigo, um astrônomo. E Flammarion, além de amigo, tinha-o como um mestre, um orientador. E tal é a intimidade dos dois que ele ficou à beira do leito durante a madrugada, enquanto a família, que velava o moribundo, se cansou, e o pessoal foi dormir. Ele falou: não, pode ficar despreocupado, vou passar a noite com meu amigo. E uma hora, mais ou menos, aproximadamente, do momento em que o amigo desencarna, os dois estão ali conversando e surge uma oportunidade dos dois conversarem. Flammarion faz uma proposta para ele no sentido de que, se houvesse possibilidade, os dois eram interessados pelas coisas da psique humana. Ele falou: olha, se houver possibilidade, se você desencarna ou eu desencarno, ou enfim, quem passar primeiro, para o plano espiritual, vem dar uma informação, fala como é que é, E como quem diz, quem estava indo era um amigo. Ele falou: não, tudo bem, está combinado. Uma hora aproximadamente, depois desse momento em que a família se afasta, esse amigo do Flammarion percebe que a hora dele chegou e diz: ó, minha hora chegou. Ele percebe as extremidades gelando, Ele pega, o Flammarion faz menção de sair da sala, conversar com a família, avisar que a hora do amigo estava chegando. Ele fala: não, só nós dois aqui, faz uma prece para mim. Ele faz uma prece, comovida, chorando, está tão emocionado que ele faz a prece faltando pedaço, É uma emoção compreensível. E, como astrônomos, os dois interessados pelos segredos da abóbora celeste, ele pede para que a janela seja aberta. Flammarion abre a janela e, assim, coincidentemente, a cama de Flammarion estava voltada para a constelação de Capela. E o perfume da roseiral, que estava ali à beira da janela, que foi aberta, penetra no ambiente, enfim, cria um clima legal para que a paz ficasse estabelecida no coração de todos ali. E, finalmente, Flammarion vê o seu amigo partir. Isso acontece em 1864. Em 1866, esse amigo retorna e conversa com ele, e em 50 páginas ele faz uma primeira narrativa. Depois disso, em 66, no mês de outubro. Em 64, no mês de outubro, ele desencarna. Em outubro de 66, ele retorna e apresenta essa primeira narrativa, enquanto Flammarion estava se recolhendo em um daqueles castelos, que na época lá, tipo um retiro espiritual. De madrugada, o amigo de Flammarion gostava muito de conversar com ele de madrugada. E numa madrugada ele apresenta um texto para o Flammarion que deu 50 folhas. Em 66,
acontece isso, em 67 ele publica, e a coisa é tão espantosa, tão detalhada, tão bem feita, que a sociedade científica da época acolhe o texto que está na obra Narrações do Infinito como sendo uma ficção científica muito bem feita, onde ele fala sobre a viagem da luz, as informações que a luz transporta, né, de um mundo para outro, do outro para um, e outras coisas que vão se desdobrando. Em 67, que é o mesmo ano da publicação que aconteceu em fevereiro, ele apresenta mais dois diálogos, duas entrevistas, vamos falar assim, com Flammarion. E em 69, mais duas. Então, essa obra, Narrações do Infinito, ela não está aqui o livro. Bom, então, enfim, o Flammarion se interessa muito por esse assunto e escreve essa tríade, A Morte e Seu Mistério. E ele divide o tema da seguinte maneira. O primeiro volume trata da aparição de fantasmas, que é o termo que o Flammarion usa, de vivos, ou seja, um dia está vivo, gozando de plena saúde, e ele se apresenta em algum lugar diferente de onde está o corpo físico dele. E ele apresenta 400 páginas relacionando essas ocorrências. Mas a quantidade de correspondência que o Flammarion recebeu, ele diz que é tanta que poderiam chegar a 4.000 páginas, que não as 400 que ele apresentou. Isso relacionando apenas a aparição dos fantasmas dos vivos e bem vivos, né? Depois ele apresenta esse segundo volume, que ele fala a morte e seu mistério durante a morte, ou seja, o momento em que as pessoas estão num estado quase que partindo, né? Estão moribundos, doentes, acamados. E com isto ele apresenta 362, 363 páginas, que ele diz que igualmente ele teve que selecionar, porque senão seriam mais de 3.000 páginas. E depois, finalmente, ele apresenta um terceiro volume, A Morte, Seu Mistério, após a separação do corpo físico. Ou seja, o indivíduo já está lá no túmulo há um dia, há um mês, há uma semana, há um ano, há um século, e esse indivíduo vem para se mostrar vivo. Enfim, nós temos fantasmas de vivos, onde um estudo paralelo feito por Alexandre Exakov chama de fenômenos anímicos, fenômenos oriundos da própria alma do vivente. E Allan Kardec, que é contemporâneo deles, apresenta a doutrina espírita. Então ele entende que o fenômeno espírita é o fenômeno aonde ocorre a manifestação justamente desses que já passaram pelos umbrais da morte e que estão aí mostrando para quem quer que seja que a vida continua. Então o Aksakov apresenta esses casos semelhantes ao que acontece aqui com Flammarion, e com isso ele diz o seguinte, nós estamos falando de Alexandre Aksakov, que não há fenômeno anímico, ou seja, fenômeno de manifestação da própria alma do vivente, sem que haja a colaboração de um espírito desencarnado. Por quê? É tanta coisa envolvendo o fenômeno que não dá para ser o próprio vivente que tem esses recursos, a técnica, a habilidade para que isso aconteça. Então, vamos colocar 80% um paranormal, um animista, né? Ele faz a sua ação, mas pelo menos 20% alguém do plano espiritual tem que ajudá-lo, senão não dá para acontecer. E nessas oportunidades em que um vivente se manifesta em duplo, palavras do Flammarion, ele utiliza esse termo, o duplo do vivente. Ele se apresenta em algum lugar, ali ele pode ser fotografado, pode somente ser visto,
por uma pessoa, por mais de uma pessoa, pode movimentar objetos, rachar mesa, quebrar mesa, virar quadros. E o mais interessante, ele tem recursos psíquicos que normalmente não se entende de onde que veio. O cara é capaz de saber detalhes da sua própria saúde, pode saber a data da morte dele, pode prever acontecimentos futuros com terceiros. Como isso é possível? Né? Então aí está a explicação do próprio Aksakov, que há necessidade de alguém ajudando esse momento de separação do duplo etérico do corpo físico daquela pessoa, para que essas possibilidades estranhas, muito diferentes, possam ser utilizadas. E, finalmente, nós vamos falar lá no terceiro volume, e o Aksakov também vai citar esses casos, onde há apenas o fenômeno espiritual. O indivíduo está fora do corpo e ele se apresenta, ou seja, o fantasma do morto. Como isso é possível? É possível porque alguém aqui na Terra tenha um recurso no organismo, que nós vamos chamar de recurso mediúnico, ou recurso de canalização, e com isso é possível, então, que alguém se apresente para ser visto, ou possa haver até uma interação, né? Uma interação que a gente diz, o indivíduo pode ser tocado, né? Ernesto Bozano apresenta vários casos nesse sentido, né? Fotografia, né? de espíritos materializados. E hoje em dia, nós estamos falando de estudos feitos na época 1800 e pouquinho, 1900 e pouquinho. Agora, joga hoje, 2020, com câmeras de vigilância para todo lado. Se você procurar a palavra sobrenatural, espíritos, essas coisas assim, muitas câmeras de vigilância vão flagrar momentos de algum acontecimento que não é comum, né? Qual seria a explicação? Fica aí, né? O próprio Camille Flammarion, ele apresenta casos e mais casos, separa desta maneira que a gente está citando, no caso aqui, manifestação de pessoas que estão à beira da morte, né? E com isso ele fala, bom, vamos dividir o assunto. Ele divide o assunto, as pessoas vão apreciando, tanto é que essa grande quantidade de correspondência que ele recebeu, que enriqueceu o seu arquivo pessoal de pesquisa, foi justamente por causa disso, que ele não impunha uma explicação para as pessoas. Ele apresentava, o Espiritismo diz isso, que é contemporâneo dele. Ernesto Bozano, Myers, o pesquisador Alexandre Aksakov, e vai citando, né, outras pessoas, dando opções de explicações que já existiam na sua época. E ele ganhou a simpatia de ateus, espiritualistas de diversas denominações, todo mundo apresentando, ele chamava de mestre. Mestre, aí ó, tá aí mais um caso, me fala alguma coisa sobre isso. E com isso ele teve a possibilidade de produzir vários livros. Então, se a gente escrever Camille com dois L's, Camille com dois M's, Flammarion, deixa eu pegar certinho para vocês verem. Ó, Camille com dois L's, Flammarion com dois M's, vai aparecer, sei lá, 10, 15 livros que ele escreveu. Bom, abrindo esse segundo volume, ele apresenta esse texto de Sócrates. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la como se fora o pior dos males. Atenienses, acabais de me condenar à morte. A voz divina que nunca me deixou, ou que nunca deixou de fazer-me ouvir durante todo o curso da minha vida, manteve-se hoje silenciosa. E eu não me defendi das vossas acusações. É porque entendo que o que se sucede é um bem. Vou sofrer a sorte que vós me condenastes,
mas a iniquidade e a infâmia ficarão para sempre amarradas à memória de meus juízos. Submeto-me à minha condenação e eles certamente às suas. É deste modo que as coisas deviam se passar e, no meu entender, tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, o que nele existe de mortal desagrega-se, entrega-se aos braços da natureza. O que nele há de imortal, de incorruptível, retira-se intacto. Nós estamos, então, à página 204. Consagramos mais adiante, no capítulo 10, um estudo especial de ruídos, movimentos, pancadas, associados indubitavelmente a falecimentos. A carta que se acaba de ler é, de certo modo, um resumo de nossa síntese de observações. A Bretanha não tem o monopólio delas, embora aí sejam mais cuidadosamente anotadas. O temperamento dos bretões é talvez mais acessível. Não fala já César neles, mas sua guerra das Galhas. A observação abaixo relatada é com certeza ainda mais fantástica que as precedentes, e não a acreditaríamos se ela não tivesse determinado a conversão de um homem radicalmente cético, que tratava de idiotas ou fumistes todos os psiquistas. Fumistes? Eu não conhecia esse termo. O herói desta história é Pirrus Bessi, conhecido na Sicília. Ele mesmo redigiu o relato que vai ler, ou que se vai ler. Isso está na Revista de Estudos Psíquicos de César de Versme. Olha os nomes, né? Do pessoal para fazer pesquisa depois. 1901, página 27. Revista de Estudos Psíquicos de César de Versme. No mês de dezembro, no último ano, 1899, uma tarde, reunidos com a família de minha mulher, conversamos alegremente à volta de bela floresta crepitando no fogão, de bela fogueira crepitando no fogão, quando de repente ouvimos violento barulho, como houvesse sido desfecho ou desfechado um tiro perto de nossos ouvidos. Depois dos primeiros instantes de surpresa, pretendemos informar-nos do ocorrido, começando a apurar se não se trataria de uma brincadeira de mau gosto ou coisa pior. Um de nós subiu até as águas furtadas e eu desci inspecionar a loja subterrânea. Nada, examinamos então, a espingarda estavam ainda carregadas. Ao voltarmos à cozinha, sentíamos sempre o mesmo cheiro, muito acentuado, a pólvora queimada, de tal ponto que foi preciso abrir a janela. Olha que interessante, o cheiro, a gente já citou anteriormente, do marido conversando com a mulher, ou a mulher conversando com o marido, e o hálito, fantasmas de vivos. O indivíduo está num lugar, a esposa no outro, ele conversa com ela, ou ela conversa com ele, e o hálito dele está no nariz dela, ou dela dele. E aqui nós estamos citando a explosão de um tiro, né, perto do ouvido deles, e de repente precisou até abrir as janelas para sair o cheiro. Ninguém achou nada. Após um instante de silêncio profundo, confesso que estava espantado, fiquei ainda mais ao notar a atitude de meus parentes exprimia abatimento, surpresa. Após um instante de silêncio profundo, perguntei-lhes o que tinham. Meu sogro suspirou com tristeza. Tu acreditarás finalmente. Não, respondi. Meu caro, acrescentou ele, este barulho é mau agouro. Ora, explique. Superstições, disse ele, né? Encolheu os ombros, um pouco despeitado, mas passado a um minuto continuou. Superstições, falo por experiência.
por dolorosa experiência. É preciso que saibas que não é a primeira vez que tal acontece. E isto foi sempre seguido de uma desgraça sucedida em nossa casa. 8 dias antes da morte de minha pobre irmã, ouvimos o mesmo estrondo. Lembram-se vocês? Disse ele, dirigindo-se à sua mulher e à velha serva. As duas senhoras responderam afirmativamente com um gesto triste. E também 15 dias antes da morte do meu primeiro filho, tivemos idêntica advertência. Eu não podia ainda consagrar uma inteira fé a estas palavras, todavia, senti-me perturbado. Eu não podia, Pesado silêncio reinou de novo no compartimento, mas em breve foi interrompido por um retinir da campainha. Eu mesmo fui abrir a porta. Era o primo e irmão de meu sogro, proprietário abastado, que habitava o bairro mais distante do burgo. Entrou sem mesmo dar boa noite, ou boas noites. Tinha um ar melancólico, assustado. Eis as primeiras palavras que pronunciou. Vocês não ouviram nada? Todos, incluindo eu, lhe respondemos, dando-lhe apenas o tempo para ele formular sua pergunta. Também ouvistes? Quer dizer que não foi só na casa. Sim, um estrondo ou estrondoso tiro. Preparávamos-nos para cear. A sua rápida narrativa aumentou ao mais alto grau a minha estupefação. A estranha coincidência dos dois fatos idênticos, simultâneos, fez-me refletir. No entanto, negava-me a admitir ainda que se tratasse de espíritos. Nos dias seguintes não se falou mais do caso. Assim passaram 2 semanas. Uma noite eu estava só e escrevia, fatigado pelo trabalho, interrompi. Acendi o cigarro e estendi-me numa poltrona. Diante de mim, num velho espelho, refletiam-se as espirais azuladas do fumo que eu me divertia a lançar no ambiente. Estava o cigarro metade queimado quando reparei a luz do meu candeeiro afrouxando. Quis evitar a torcida, mas a luz apagou-se de repente. Então, a luz estava apagando, eu tinha que mexer, né? Que na época era lamparina, candeeiro. E de repente ele ficou no escuro. Estava o cigarro, a metade queimado. Fiquei muito surpreendido ao apurar que, apesar disto, o compartimento continuava iluminado. O compartimento continuava iluminado por fraca claridade cinzenta. Levantando, por acaso, os meus olhos para o espelho, observei que ele refletia uma luz mais intensa que a anterior. Estava mais claro que quando o candeeiro estava aceso. Ao fulgor do qual se distinguia um compartimento bem iluminado e com móveis que não eram meus. Estava vendo no espelho alguma coisa que não estava sendo refletido no espelho, né? Não era do ambiente dele. Dir-se-ia que no sítio ocupado pelo espelho havia uma abertura e que deixava entrever uma outra parte da casa. O espelho então virou um portal para um outro local, não físico. Pensei que estava a sonhar. No entanto, conservei-me imóvel, surpreendido com a cena. E esse cara era negacionista, hein? Vi então avançar uma senhora idosa que reconheci por ser a tia de meu sogro, a mãe desse primo, que viera ter conosco durante a memorável noite em que se ouvira o sinistro tiro. A mesma senhora sentou-se à mesa, tirou algumas folhas de papel da gaveta e começou a escrever lentamente. Aspecto muito absorvido, mas com bastante atenção. Fez uma única vez levantar a cabeça, fechou em seguida a folha escrita no envelope e colocou na gaveta. Depois disto, pousou a cabeça no espaldar da cadeira e pareceu adormecer. Eu olhava tudo, sem pestanejar, mas um suor frio fazia-me arrepiar. Entretanto, o meu olhar não podia se desviar do espelho
A luz, porém, que nesse espelho se refletia de modo misterioso, enfraquecia pouco a pouco, como se a lâmpada invisível que iluminava o quarto onde a velha senhora dormia, a luz se extinguiu e a obscuridade não tardou a tornar-se também mais profunda. Tanto no espelho como no meu escritório, a cena submeteu-me durante muito tempo a verdadeiro terror. Queria me levantar, sair da penosa situação, mas não podia. Não conseguia me levantar, e nem tentando. Não saberei dizer por quanto tempo me conservei assim. E nas trevas. A aurora ter-me-ia provavelmente surpreendido nesta cadeira. Acordou com a luz do sol. Se minha mulher, vendo que eu tardava a deitar-me, não viesse procurar-me. Não, a mulher dele salvou ele. Apareceu lá. Direis que se trata de simples fenômeno de alucinação, mas também julguei isso quando na manhã seguinte despertei de um sono agitado e curto. Somente alguns minutos depois era eu informado que a velha senhoria que vira no espelho tinha sido encontrada morta nesta mesma noite na poltrona em que me apareceu que ela adormecera, e que na gaveta da mesa fora encontrado o seu testamento holográfico. Testamento holográfico. Quem assina é Pirro Bessi. O escritor Bessi residia então em Cefalu, província de Palermo. Foi em Panicale que ocorreram os fatos de que se trata. Panicale é concelho de 4.000 habitantes na província de Perusa. As diversas pessoas que ao mesmo tempo que Peri foram testemunhas de tal acontecimento quiseram atestar a sua autenticidade deste documento. Panice, 17 de abril de 1901. Os abaixo assinados, respectivamente mulher, sogro, sogra, cunhado, professor Pirro Bessi de Cortona, primo de seu sogro, creem do seu dever de declarar que a narrativa feita pelo seu parente é perfeitamente exata, pelo que respeita ao tiro ouvido, conjuntamente na morada das 4 primeiras pessoas que assinalam este documento e na habitação da 5ª, embora as 2 casas se encontrem situadas nas extremidades opostas da povoação. Julgam útil acrescentar que ouviram por outras vezes ainda e sempre nas 2 vivendas estrondos semelhantes a tiros e que foi sempre um sinal antecipado da morte de qualquer pessoa na família, que não tardava a realizar-se. Assina-se Luísa Bessi, nascida em Landi, Angie Landi, Adelaide Landi, César Landi, Francisco Bastianelli. Aí vem Flammarion fazendo o comentário. Podemos notar como se devesme que a cena vista no espelho não se desenrola realmente nele. Ele viu uma cena no espelho, mas não se desenrolava ali nele. Nenhuma pessoa de bom senso duvidará disso. Esta superfície plana constitui para fazer entrar o subject em estado de semipnotismo, e no qual ele vê todas as coisas, mais ou menos como as vê no sonho ordinário. É de algum modo um sonhar acordado. Concebe-se que esta dupla observação, tiros correspondentes a um falecimento e vista de pessoas que iam morrer no momento em que escrevia o seu testamento, tenha transformado a incredulidade da testemunha em convicção da realidade dos fatos. Por mais inexplicáveis que sejam, a vista à distância é hoje suficientemente conhecida. Mas um tiro ouvido e o cheiro, Também, Precisou abrir lá as janelas, sem ter sido
desfechado por ninguém. E mais enigmático, embora incontestável. Quando alguém faz por si mesmo essa experiência de física oculta, não poderá negar, fica convencido de que viu e de que ouviu. Tudo isso nos parece tão absurdo como inacreditável, mas como nos recusamos a admitir observações 100 vezes certificadas. Ele faz uma pergunta: como se recusa a admitir uma observação por tantas pessoas certificadas? A trágica morte da atriz Irene Musa foi-lhe anunciada em estado de hipnose. A do clérigo de Bretanha foi vista por ele mesmo. Teria acontecido mesmo com o rei Luís II de Baviera, em 1886, debatendo-se com seu médico no lago que ficara próximo do seu palácio. Carl C.A.R.L. Duprel, a propósito de tal luta no mesmo lago, fez conhecer esses pormenores. Abre aspas. Dias antes da partida do Dr. von Gruden para Oschwangau, para junto do rei Luís II, a quem a transferência para o castelo de Berg não estava ainda muito decidida, foi esse médico almoçar de mau humor, contando à esposa que toda noite havia sido atormentado por um sonho no qual havia debatido na água com um homem. A viúva do doutor contou mais tarde que este sonho a depuração da Sociedade Antropológica de Munique, por ocasião das condolências que os membros da mesma sociedade lhe foram apresentar. Fui informado desta narrativa por uma das testemunhas. Isso está em Anais das Ciências Psíquicas, de 1912, página 306. Abre aspas. É evidente notar Duprel que o Dr. von Gruden teve sonhado uma visão muito nítida, da qual a forte impressão lhe tornou possível a recordação depois de despertar. Somente a pessoa do rei espumava-se na pessoa. Somente a pessoa do rei esfumava-se na pessoa de um homem qualquer. Numa viagem a Munique, em 1906, tive a ocasião de visitar este lago de Starnberg, em que ocorreu o drama. O lugar é pouco profundo e próximo à margem aparece que houve um singular ato de aberração da parte do rei, que de resto dava sinais de loucura havia tempos. Estudemos tudo, procuremos como interpretar a advertência verdadeiramente extraordinária em que se vai ler. É um aviso simbólico, supernormal, de acidente num sonho esquisito assinalado pelo Dr. Bozano. Então, Bozano, Ernesto Bozano, ele, em setembro de 1907, anota lá em Anais das Ciências Psíquicas. O observador e narrador é um certo Dr. Brigton, conhecido do Dr. Podmore, que o descreve como homem inteligente, perspicaz, temperamento prático, equilibrado. Conta que em 1861, um dos seus amigos, o Sr. James Clark Burnham, tendo adquirido um barco a vapor para navegação fluvial, convidou-o a fazer uma excursão com ele. Partiram para Norwich e depois de um primeiro dia de viagem no Rio, detiveram-se à noite em Yarmouth, a pouca distância da entrada do porto, amarrando o barco a uma embarcação vizinha com cordas à proa e à popa. Depois disso, retiraram-se pelas 9h30 para as respectivas cabines. Aí, um comentário à parte. Deveria ter dormido algumas horas, escreve ele, quando o meu sonho começou. Imaginava que descerrava as pálpebras e que via através do teto da cabine 2 tenebrosos fantasmas suspensos no ar, perto do cano da chaminé. Pareciam absorvidos em viva conversação e apontavam
umas vezes para a foz do rio e outras para as cordas que seguravam o barco. Por fim, separaram-se, gesticulando e piscando os olhos, como se houvessem entendido um plano de ação, sempre suspensos no alto. Dirigiam-se um para a proa e outro para a popa, conservando ambos os índex estendidos, tocando com esse dedo, ao mesmo tempo, uma das cordas, que ardeu como se houvesse sido tocada em um ferro em brasa. A embarcação, liberta das amarras, foi arrastada pela corrente e atravessou a ponte Pencil. Depois, a outra ponte de ferro passou ao largo de Brydon, a ponte de Yarmouth, e os numerosos navios que tinham lançado âncora nesse sítio. Durante esse tempo, os dois fantasmas, flutuando sempre no ar, por cima da embarcação, emitiam estranhos sons musicais. Eu queria acordar o meu companheiro, porque sabia bem que a corrente nos arrastasse para a embocadura do rio, naufragaríamos inevitavelmente na passagem da barra, e no sonho pretendi libertar-me do incubo que me oprimia, mas tudo foi inútil. A embarcação corria sempre durante o percurso, os meus olhos distinguiam todos os objetos. Ultrapassamos Southtown, depois a Aldeola de Goleston, e enfim chegamos à última volta do rio, onde a água corre precipitadamente para a barra e vai confundir-se com o mar. Fomos em breve envolvidos nesses turbilhões e observei que o navio começava a afundar-se. Os sons musicais emitidos pelos dois fantasmas transmutaram-se em aberradores, em aterradores gritos de triunfo. A água chocava-se, a água chegava-me ao pescoço, respirava com dificuldade, afogava-me. Eis o meu sonho, ou antes, o meu pesadelo, que me fez despertar com violência. Quer dizer, os dois fantasmas começaram a dar gritos assustadores de triunfo, né? Que estava afogando os dois lá. Saltei do meu leito, dirigi-me para a porta, fechei rápido e violentamente. Encontrei-me acordado, sem camisa, em presença de uma noite serena, iluminada pela lua. Instintivamente contemplei a corda da polpa e vi com terror que justamente neste momento a amarra se despedaçava. Voltei-me para a fateixa da proa e notei que do meu lado o meu companheiro, que acorrera ao barulho da porta despedaçada, e falou-me da outra corda partida. Agarramo-nos ambos desesperadamente às fateiras, sem nos preocuparmos com a pele das mãos, que estava em sangue, e bradávamos por socorro. Tripulantes da embarcação próxima não tardaram a aparecer. O tempo nos passaram novas cordas. Fim do perigo, meu amigo começou a repreender-me por eu ter quebrado a porta. Retorqui-lhe contando o fato que me havia deixado em grande agitação. Na manhã seguinte, refletindo com calma no que tinha acontecido, pude convencer-me de que no momento em que as amarras se quebraram, tivéssemos continuado a dormir, o drama do sonho realizar-se-ia inexoravelmente em todos os seus pormenores. Quem assina isso é o William E. Britchen. Olha que coisa interessante, o cara teve um pesadelo que as cordas haviam se rompido, era musiquinha que aqueles dois espíritos estavam cantando, e de repente já virou grito de terror, como quem diz, acorda, é agora que vocês vão morrer. E deu tempo ainda de se salvarem, apesar de terem machucado as mãos. Continua o Flammarion. O senhor J.W. Clark-Burn, companheiro de aventura do narrador, confirmou este relato. Isso está em Processing of Society for Psychical Research, volume 8º, página 401. Só para lembrar,
ele acordou assustado e quebrou a porta, ele arrebentou a porta para sair do camarote, vamos dizer assim, do lugar que ele estava. E o outro falou para ele, você quebrou a porta? Não, filho, nós vamos morrer, olha ali. Né? Mears fez a respeito a seguinte reflexão. Mears, hein? O Sr. Britchen foi informado de qualquer modo do perigo que corria e que nenhuma faculdade normal do seu espírito poderia revelar-lhe. Isso é uma clarividência, é uma premonição ou uma manifestação de uma inteligência desconhecida, encarnada ou desencarnada? Sinto que não seria sincero se fizesse acreditar que possuímos uma explicação disso. Nessa época, esse pessoal, eles não corroboravam com a interpretação espírita que estava sendo apresentada por Kardec, ou seja, seres desencarnados nos avisaram que estamos à beira da morte, estamos à beira do precipício, à beira do perigo. Então eles arrumavam essas explicações meio... não sair pela... É o bagre de saboada, né, para não aceitar a explicação espírita, saíam por uma tangente. A interpretação desta advertência fantástica é com efeito de extrema dificuldade. Outras observações causavam-nos idêntico embaraço. Que os fantasmas diabólicos vistos neste pesadelo estiveram ali é coisa de não admitirmos do pé para a mão. No entanto, que haverá em tudo isto? Como contraste, resultou uma proteção eficaz à salvação. Forças invisíveis e mesmo seres invisíveis agem à nossa volta. O assunto será especialmente estudado num outro ponto. Não nos desviemos do nosso caminho, avançamos lentamente, mas com segurança, por estrada que nós mesmos traçamos e construímos em terreno bravio, quase todo por arrotear. Não notamos nós, de tempos a tempos, nos acontecimentos humanos gerais particulares, certas ocorrências conjuntamente imprevistas e lógicas, que parecem indicar a existência de uma justiça imanente, uma justiça implícita. Né? Será vedado admitir a ação de seres invisíveis a dirigirem as coisas? A formiga não vê o pé que o esmaga. Não, a formiga não vê o pé que a esmaga. Os micróbios regulam a nossa saúde sem que os vejamos. O homem terrestre não é um espírito mais elevado na hierarquia universal. Existem seres intelectuais que lhes são superiores, assim como há no céu mundos superiores àqueles que habitamos. Pode haver em nosso próprio planeta seres invisíveis cujo valor ultrapasse em muito o nosso. Esses seres poderão ver as nossas ações. Não será esta vista que nos impeça de atuar livremente. Sabeis o que fará o vosso cão em determinadas condições, mas não é ideia que tendes a tal respeito que o obriga a agir. E deves admitir-se que um ser também superior ao homem, quando um homem inteligente é superior ao seu cão, saberá como o homem consciente utilizará seu fragmento de livre-arbítrio. Sem repisar o que já disse relativo às vistas do futuro e à liberdade, ou seja, o futuro está lá traçado e ao mesmo tempo você tem livre-arbítrio, né? Isso está em Antes da Morte, na páginas 120 e 132. Podemos pensar que seres superiores a nós vejam o futuro como se fora presente. O nosso estudo conduzir-nos-á gradualmente a investigações reveladoras, a advertências de origem verdadeiramente enigmática. Um exemplo sobre 100. Victorien Sardou contou que, seguindo um dia pela rua de La Banque, uma voz interior gritou-lhe: "Atravessa!" Não fez caso. Segundo aviso: "Atravessa!" E aí ele obedeceu. Não, e quase que imediatamente uma pedra destacada de uma cornija caiu no passeio em que ele deveria passar. Para juntar a ordem dada à rapariga
no banho. As advertências de ordem psíquica que constituem o tema deste capítulo são conhecidas desde a antiguidade, mas foram insuficientemente compreendidas até hoje. Para não citar a esse respeito, senão o exemplo mais célebre, o famoso demônio de Sócrates representa um desses fatos. Lemo-lo em todos os autores, em todos os Leluti. Não. Em todos os comentários. Vixe, eu pulei uma folha, pulei uma linha. Lemos em todos os autores, em todos os comentários, desde Platão, Xenofonte, Plutarco, até Leluti. Vêm-se aí predições exatas que não podem atribuir ao caso. É uma associação da personalidade de Sócrates, que está em jogo, ou um espírito exterior. Ou seja, o Sócrates tem uma dupla personalidade, ou há um espírito superior que ele chamava de Daimon, que lhe falava algumas informações que ele apresentava e que depois aconteciam. As dificuldades de explicação é grave, certamente. Leluti, professor de Sorbona, célebre membro do Instituto, saiu-se da dificuldade um pouco levianamente, declarando apenas que o sábio Sócrates era doido. Leluti disse isso. Isto não é de nenhuma forma uma explicação, embora tal interpretação seja a teoria clássica oficial adotada há 60 anos. A velha hipótese da alucinação auditiva não explica tudo. A recente descoberta do subconsciente é engenhosa, mas não constitui panaceia universal. Olha que interessante, nós lemos aqui no começo, né, quando ele é condenado, e durante o julgamento, essa voz que sempre ele ouvia não falou nada. Então, bom, se tudo que esse daimon, né, que essa voz interior que me orienta a vida toda, olha o que ele fala, a vida toda, hoje se calou, então eu acho que isso é para o meu bem, né? Com efeito, as previsões pessoais de mortes relatadas neste capítulo, sobretudo as de João Vitalis, de Casareto, o caso de Bessy e ainda de Bridgen e outros, revelam-nos gradualmente um mundo invisível inteiramente por se descobrir. Em todos os fenômenos que até aqui apresentamos, conservamos-nos no mundo dos vivos. Quer dizer, alguém com o corpo físico tem uma informação de alguém que está sem o corpo físico. Era por aí, na realidade, que a nossa síntese geral deveria começar. Essas observações são exteriores ao fim terrestre. Olha só, hein? São observações posteriores ao fim terrestre, ao momento do desencarne. Chegamos neste ponto à fronteira do outro mundo. Vamos assistir às ações diretas da alma no momento da morte. Então, as afirmações de coisas que estão acontecendo da alma do vivente que está no prelúdio da desencarnação. Seja mentalmente, sem fenômenos físicos, seja materialmente, a completar novos fatos, seguramente examinados. Os documentos expostos nas páginas se acaba de ler. Estas transmissões são, com frequência, impressionantes, ilustradas de vistas fantásticas, por vezes ainda mais estranhas que as precedentes, e não menos absolutamente certas. Então nós vamos entrar aqui agora no capítulo 8º, a página 214, 215, que fala sobre sensações mentais, sensações mentais à distância de mortes ou de acidentes sem fenômenos físicos. E Zanoni, então ele fala assim, Bulwer Lytton Zanoni, o pensamento dele, ele sentia-se submetido às influências solenes da natureza, o magnetismo vasto e infinito, que é a vida da criação e prende o átomo ao universo. Repetindo,
Ele sentia-se submetido às influências solenes da natureza, magnetismo vasto e infinito, que é a vida da criação e prende o átomo ao universo. A parte no todo, o todo na parte, né? Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade dessa leitura, da experiência do nosso pesquisador, né? Onde sobre palavra de honra, sobre assinatura de várias testemunhas, casos e mais casos chegam às mãos do mestre, do pesquisador, daquele que tirou momentaneamente seus olhos das lentes que levavam suas observações para o cosmos, para mergulhar na intimidade de si próprio e no coração de todos os viventes e questionar, afinal, somos apenas carne, músculos, nervos, ossos, movidos por uma tempestade dentro da cabeça, através das intercorrências dos neurônios. Essa eletricidade mental seria capaz de produzir tudo isso que nós acabamos de ler? Se é um convite que a gente faz para que cada um de nós que, por um motivo ou por outro, ter a oportunidade de assistir essa gravação, questionar ao redor de si e vai observar que esses fenômenos são de toda a época, de todos os tempos, de todas as famílias, em todos os pontos do globo. Vai ter a história do vovô, da vovó, do irmão, do parente, do primo, do amigo, do colega de trabalho. E se a gente agir como Flammarion, sem preconceito, sem pensamentos preconcebidos, for juntando esse material, a gente vai perceber que realmente nós é que estamos muito desatentos a respeito de nossa própria origem, de nossa própria destinação, de nosso próprio motivo pelo qual estamos aqui. E descuidados desta maneira em relação a esses valores ad eterno, descuidados em relação a esses valores permanentes que realmente importam, equivocadamente valoraremos coisas insignificantes em nossa passagem por esse teatro da vida e, ao mesmo tempo, passaremos de largo diante de oportunidades valiosas, de reflexões importantíssimas, de decisões, sentimentos, vivências que realmente nos fazem construir e fazem com que nós mesmos, mais adiante, e nossos companheiros de jornada futuramente falem bem da gente e se recordem que lhes fomos úteis. Não teremos passado uma vida com grandes figuras da história, nomes renomados que você cita o nome da pessoa e fala, já ouvi falar, parece que eu já ouvi falar, mas você não sabe nada da pessoa. Mas quando se fala Jesus, Gandhi, Buda, Krishna, são nomes que trazem uma reverência, uma aquiescência salutar, aonde
se a gente for mergulhar na vida ou pesquisar as circunstâncias que envolvem essas pessoas, a coisa que a gente vai descobrir é que a gente não sabia nada. A reverência que se tem em relação a esses nomes é indigna daquilo que realmente representa essa oportunidade que essas pessoas nos dão de observar as suas vidas e descobrir que passaram por maus bocados, experienciaram uma vida de grandes problemas e esse ser imortal que todos nós somos possuidores, que é o despertamento para esse estudo, passou de largo em relação a essas coisas insignificantes e se fez mostrar como um sol que, de maneira majestosa, mas ao mesmo tempo humilde, nos aquece todos os dias. E é uma coisa tão segura que a gente conta com ele, né? Então, a palavra mãe, por exemplo, mãe, para qualquer vivente, o que significa ser mãe? Quase que não precisa mergulhar nos detalhes do que a mamãe fez para o seu filho, né? Mas olha que missão fantástica, né? Então, que a nossa vida pessoal, que não seja tão pessoal, tão egoísta, que a gente possa começar esta caminhada de fazer com que o nosso nome seja tão significativo como o nome mãe, né? Olhando para nós mesmos, reconhecendo a nossa indigência, reconhecendo os nossos limites, reconhecendo aquilo que precisa ser consertado, mas, acima de tudo, reconhecendo a grandeza de que todos nós estamos revestidos e realizarmos o nosso melhor, né? Porque todo esforço no bem nunca é sozinho, nunca estamos sozinhos em nossas ações positivas. O Senhor da vida completa. Fazemos um e o Senhor da vida multiplica por 1000 aquele esforço, porque afinal de contas Ele aguarda que cada um faça brilhar a própria luz. E quando se brilha a própria luz, o céu entra em festas, né? É uma vitória. Quando cada um de nós resolve reconhecer-se tal qual é, tal como está, e a partir dali melhorar, deixar cair as máscaras. Máscaras que não enganam ninguém. Enganar a quem? Os espíritos superiores, Deus? Enganar quem? Os nossos irmãos trevosos, que estão cansados de saber quem nós somos, são companheiros de equívocos. Enganar a quem? A nós mesmos? Mas por que enganar a nós mesmos? Qual o motivo de enganar-se a si mesmo? O que se ganha com isso? Todo mundo está assistindo a nossa indigência, as nossas feridas expostas. Todos nós. Ah, meu Deus. Que pena. Querer enganar a si próprio. Estamos fedendo. Estamos fedendo. E não nos ocupamos em cuidar dessa ferida moral. Todo mundo está fazendo assim, perto de nós, sentindo o nosso fedor espiritual, e nós nos ocupando de máscaras. Para quem? Para quem? A quem nós estamos querendo enganar? Nós mesmos? Estamos fedendo. Vamos limpar a nossa ferida. Muito obrigado por tudo. Muita paz.